agora, sem necessidade de recomeçar a live. Muito bem, saudações a todos e hoje nós vamos falar sobre Eurásia, basicamente. Nós queremos começar com a discussão sobre o óbvio. Se a gente analisa hoje a maior potência econômica do mundo, de longe é a China, porque a China tem o maior PIB por paridade de poder de compra, são 30 trilhões de dólares contra 25 trilhões dos Estados Unidos. Mas a diferença é maior. Deixa eu explicar por quê. Os Estados Unidos têm um PIB artificialmente inflado pelo que eles chamam de setor terciário, principalmente o setor FIRE, finanças, né? O F vem daí, insurance, que é seguros, e real estate, que é o setor imobiliário, que não tem nada a ver com construção civil, é só especulação mesmo. Então, se você considera o seguinte, a maior potência industrial do mundo, quase que numa razão de 3, é a China. A segunda é a Índia, os Estados Unidos são só a terceira. A maior potência agrícola do mundo, de longe, é a China. De longe, a China. De longe, a China. Das 60 culturas listadas pela FAO, a China é a maior produtora mundial em 40. Certo? Então, a diferença é enorme. E a segunda potência agrícola do mundo é a Índia, não os Estados Unidos. A Índia também produz cerca do dobro dos Estados Unidos. Então, se você coloca indústria e agricultura, China está muito à frente e Índia também está à frente. Aí você tem comércio. Comércio exterior, a China também tem um comércio exterior maior que os Estados Unidos. Nisso, a Índia perde para os Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer é que, se você desconsidera esses setores especulativos, a economia chinesa é maior do que a americana por larga vantagem. Entenderam? Por larga vantagem. Não é por uma diferença pequena, não. A economia da China é muito maior do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na real, disputam com a Índia e estão perdendo. Já perdem na indústria e na agricultura e em breve vão perder no comércio. E aí a gente entra noutra seara. Como assim os Estados Unidos vão perder para a Índia no comércio? Pessoas, os Estados Unidos conseguem fazer comércio importando grandes quantidades porque eles imprimem a própria moeda, praticamente sem limites. É só eles imprimirem dólares que eles compram coisas do mundo inteiro. É um privilégio que está acabando. Na verdade, é para manter esse privilégio que os Estados Unidos fizeram guerra contra a Federação Russa e estão tensionando contra a República Popular da China. O que os Estados querem defender, muito mais que a sua população, é o seu sistema financeiro. É em torno do sistema financeiro que a economia dos Estados Unidos se alicerça, como aqueles gigantes de pés de barro citado no livro dos Hebreus. Certo? A Nova Babilônia. Ok. Posto isso, a superpotência militar do mundo é a Federação Russa, a superpotência econômica do mundo é a República Popular da China. Essas duas nações são euroasiáticas. A maior parte do território russo, ainda que não a maior parte da população, situa-se na Ásia. E os russos, em essência, são basicamente asiáticos loiros. Né? Só que a Ásia não corresponde apenas a russos, chineses e indianos. Os árabes são um ator poderoso. E se você reúne a rubrica muçulmanos, aí a coisa complica ainda mais. Vamos lá. A Indonésia é a sexta maior potência econômica do mundo. Sexta maior potência econômica do mundo. Ultrapassou o Brasil? Claro que ultrapassou o Brasil, né? Porque tem muito mais indústrias e o Brasil, como vocês sabem, foi governado pelo miliciano genocida, pelo golpista de origem libanesa, que destruíram a economia desse país. Então, a Indonésia é a sexta maior economia do mundo. A 11ª economia do mundo é a Turquia.
também é um país muçulmano. Entre as maiores economias do mundo, com PIB superior a 2 trilhões de dólares, em seguida vem a Arábia Saudita, que é a líder de todo o mundo árabe. Logo após a Arábia Saudita, nós temos Irã e Egito, também com PIB superior a 1,5 trilhão de dólares. Então, nós temos, portanto, 5 nações muçulmanas entre as maiores economias do mundo: Indonésia, Turquia, Arábia Saudita, Irã e Egito. Por muito tempo, os árabes em geral e os muçulmanos, no sentido mais amplo, eram mais rivais do que qualquer coisa. Isso resultante da política ocidental de dividir para conquistar. Mas as coisas mudaram muito rapidamente. Graças ao apoio e à costura russa e chinesa, porque não foi só a China. A Rússia teve um papel importantíssimo no restabelecimento das relações entre a República Islâmica do Irã e o Reino da Arábia Saudita, que, como eu já disse aqui no Brasil, isso mudou tudo, não só na Ásia como no mundo. Você também tem que considerar o seguinte: a China conseguiu progressos notáveis em sua aliança com a Indonésia. A Indonésia, recentemente, fez uma jogada muito ousada. Parece que ia ter lá o campeonato, uma espécie de Copa do Mundo de Futebol Júnior, e a Indonésia simplesmente se recusou a permitir que a delegação da entidade sionista entrasse no país. Isso é uma mudança muito grande. Muito grande. Porque por muito tempo parecia, havia essa impressão de fato de que a Indonésia ela era uma espécie de inimiga da China, certo? Como havia também uma impressão de que a entidade sionista iria normalizar a relação com todos os países árabes e assim ia deixar os palestinos ao Deus dará, certo? A questão aqui é que isso até podia ser verdade. De fato, as coisas estavam caminhando nesse sentido. Só que não estão mais. A aliança saudita-iraniana mudou tudo, porque o Irã exigiu da Arábia Saudita o compromisso de não reconhecer a entidade sionista, a menos que as fronteiras de 1967 fossem restabelecidas e a capital do Estado palestino fosse determinada como sendo Jerusalém. Eu creio que isso é muito justo. Mesmo que a entidade sionista seja um empreendimento colonialista, eu não vejo com olhos ruins a ideia de que haja um lar nacional para os judeus. O respeito às fronteiras de 1967, a titulação das terras, me parece bastante razoável. Os israelenses têm seu próprio Estado, que se resume às fronteiras estabelecidas pela ONU, em comum acordo com todas as nações do mundo de então. E a propriedade e os direitos dos palestinos, mesmo os residentes nessa área pré-1967, devem ser respeitados, por óbvio, né? O Ocidente capitalista gosta tanto de falar da sacralidade da propriedade privada, então eu não vejo uma justificativa moral sólida para que a propriedade dos palestinos tenha sido confiscada. Ela tem que ser devolvida. Perfeito? Como a gente, enquanto humanidade, exigiu que as terras tomadas aos negros africanos pela África do Sul, apartheid, também fossem devolvidas. E a gente exige que as terras habitadas originalmente pelos indígenas também lhes pertençam. Então, não existe nenhuma justificativa moral para você tomar a terra dos palestinos. Isso é inadmissível. As exigências do Irã, dito dessa forma, são muito sensatas. Na prática, não
explicitamente, mas na prática, quando o Irã praticamente obriga a Arábia Saudita a não reconhecer a entidade sionista, a não ser que as fronteiras sejam de 1967, o Irã, assim, está reconhecendo implicitamente o direito legítimo de existência do Estado de Israel. Porque se você fala, a Arábia Saudita se comprometa a só reconhecer a entidade sionista quando as fronteiras anteriores aos acontecimentos de 1967 forem restabelecidas. Isso é o mesmo que dizer, nós reconhecemos o direito da entidade sionista de existir. Nós reconhecemos. Mas reconhecemos desde que sejam respeitadas as fronteiras determinadas pela ONU. Então, isso me parece bastante justo, certo? Me parece bastante sensato, inclusive bastante humano. O Irã reconhece implicitamente, claro, oficialmente ainda não, mas o Irã reconhece implicitamente o direito à existência da entidade sionista, mas estabelece uma ressalva que é extremamente justa, que são as fronteiras determinadas pela ONU com capital em Jerusalém Oriental. Certo? E, de fato, nada menos do que isso pode ser aceito pela Palestina. Por muito tempo, essas exigências iranianas eram irreais, porque, de fato, como nós estávamos falando, parecia mesmo que o Estado de Israel havia imposto o seu ponto de vista aos árabes. Só que essa impressão, caiu por terra. E aí a gente tem que comentar uma coisa importante, muito importante, quando a gente fala de geopolítica no sentido mais amplo, que é a questão da supremacia tecnológica. Eu penso que pouca coisa teve mais papel no restabelecimento das relações. Aí você fala, mas a China negociou. Sim, a China negociou. Mas aqui, apesar de eu ser anarquista, a minha análise é marxista. Certo? Materialista, histórica e dialética. Nesse sentido, eu vou dizer uma coisa aqui, que eu não sei se todos concordam, mas eu vou assumir esse risco. Ok, a China negociou a paz entre Irã e a Arábia Saudita, mas as condições materiais para que essa paz fosse possível não foram dadas pela China, foram dadas pela Rússia. Mas como assim as condições materiais para que essa paz fosse discutida foram dadas pela Rússia? Foram dadas pela Rússia no sentido de que o que permitiu de fato isso foi a supremacia tecnológica da Federação Russa. O Irã tem mísseis hipersônicos agora. Eu não estou duvidando, por favor, da engenharia, da tecnologia e da ciência iraniana. Mas dizer que os iranianos desenvolveram mísseis hipersônicos sem nenhum apoio dos russos é muito irreal. Muito irreal. Nenhuma nação que não seja aliada da Rússia conseguiu desenvolver mísseis hipersônicos. Coincidentemente, os 3 países que desenvolveram essa tecnologia, a República Popular da China, a República Popular Democrática da Coreia e a República Islâmica do Irã, coincidentemente, as 3 são aliadas da Federação Russa. Os Estados Unidos deram com os burros na água hoje mesmo, quando foram testar o tal protótipo de míssil hipersônico desenvolvido pela Marinha deles. Eles classificaram o teste como um não sucesso, o que é uma maneira interessante de dizer que o teste fracassou. E, na verdade, gente, ainda que em algum momento, daqui 5 anos, 10 anos, os Estados Unidos consigam desenvolver um míssil hipersônico, eu concordo muito com o Martyanov, que, pode até desenvolver alguma forma de planador, mas não vai desenvolver uma coisa parecida com o Zircon tão cedo, mas tão cedo mesmo. O Zircon, você tem o Avangard, ele é estupendo, ele é poderoso, o Sarmat, né? O R-37M, a Federação está cheia de mísseis, o Kinjal, cheio de mísseis hipersônicos. Mas nenhum deles impressiona tanto quanto o nosso colega Zircon. O Zircon sim é uma arma extraordinária. Não só pela sua hipervelocidade, mas principalmente pela sua manobrabilidade. Uma arma dotada de inteligência artificial,
navegação autônoma, capaz de fazer curvas, subir, descer, fazer malabarismo, e que, portanto, não permite que o seu alvo seja pré-detectado, é uma arma de proporções formidáveis. Deixa eu falar rapidamente sobre esse lance da pré-detecção. Os mísseis do Ocidente, nenhum deles hipersônico e nenhum deles com manobrabilidade que chega nos pés, assim, né, na molécula que o pé pisou dos mísseis russos, eles são extremamente previsíveis. Vamos pegar os mísseis, os ICBM, né, que os Estados Unidos, a Inglaterra tem. São o Minuteman dos Estados Unidos e o lançado por submarinos, né, o Trident, que é da Marinha Americana e da Marinha Britânica. Tanto o Trident quanto o Minuteman, mesmo o Minuteman 3, a órbita deles é estacionária. O trajeto deles é estacionário. Quer dizer, além de serem armas pouco acima da velocidade do som, com a lesma para padrões atuais, elas são armas que não têm capacidade de manobra. É isso que permite, gente, que sistemas de satélite russos, como o Neutron e a constelação Kupol, para não ficar falando também do Lotus B do sistema Peônia, é isso que permite a essas maravilhas da tecnologia russa detectar a trajetória provável dos mísseis americanos. Os Estados Unidos lançam um Minuteman. Só tem 3 lugares onde eles podem fazer isso, porque são mísseis lançados por uma tecnologia dos anos 1950. Os silos nucleares, cujo endereço você pode encontrar na internet para entregar pizza. Então, bastaria 3 avant-garde para destruir esses 3 centros de lançamento de mísseis nucleares dos Estados Unidos. Ok? E quando eles fossem lançados, os Estados Unidos mesmo permitem que o alvo seja pré-determinado. Porque o sistema de satélite russo detecta o lançamento, detecta a posição, detecta a direção, detecta o sentido e detecta a velocidade. Como os mísseis são previsíveis, não pode controlar nem trajetória nem velocidade, o supercomputador russo, qualquer um dos 3 que ele tem disponível para isso, pode calcular sem dificuldade efetiva nenhuma para onde esses mísseis estão sendo direcionados. E a Federação Russa tem vários meios de derrubar eles antes de chegar. Você tem o sistema S-300VA, o sistema S-400, o sistema S-500, o sistema A-135, o A-350, você tem o Perevest. Então, o que não falta... o sistema Noodle também. Então, o que não falta são meios de detectar e interceptar esses mísseis antes que eles cheguem na Federação Russa. E essa detecção e interceptação fica facilitada, primeiro, pela baixa velocidade dos mísseis americanos e pela absoluta previsibilidade que os mísseis americanos têm por não conseguirem variar de trajetória nem de velocidade. Certo? Diferente do míssil como o Kinjal, por exemplo. E muito diferente do míssil como o Zircon, que pode variar em altura, em altitude, em velocidade, em direção e em sentido. Então, quando acontecer de um Zircon ser lançado, os americanos têm até meios para detectá-lo, mas não têm a menor ideia de para onde ele está sendo lançado. Para onde, qual que é o alvo dele e qual que é o tempo que ele vai levar para alcançar esse alvo. Porque o Zircon é um tipo de míssil que você programa a inteligência artificial e diz: eu quero chegar em tal cidade, em tal local, às tantas horas. E lança. A inteligência artificial vai escolher a altura em função da detecção de onda de radar. Ou seja, ele vai detectar as ondas de radar, saber se está sendo vigiado ou não, vai fugir das ondas de radar, vai variar de altura, de altitude e de velocidade para camuflar qual que é o seu alvo. Então, e aí nós estamos falando de uma situação hipotética em que os americanos tivessem condição de fazer alguma coisa, porque eles não têm
efetivamente, eles não têm. Se você lança um míssil como o Círculo, o que os americanos podem fazer? Estourar? É só isso. Porque, além de não ter nenhuma arma hipersônica, eles não têm nenhuma arma com capacidade de destruir uma arma hipersônica. Os russos têm. Os russos têm. E interessante você pensar, bom, mas vamos pegar, nem tanto o Círculo, mesmo o Círculo faz 23 mil km por hora, mas vamos pegar o Avangard, que faz 30 mil km por hora. Como é possível deter uma máquina dessa? Como é que você detém um míssil como o Avangard? Tá, ele faz 23 vezes a velocidade do som. Impressionante. Só que existe uma coisa muito mais rápida que o som. A luz. Laser tem a velocidade da luz. E aí você pensa, nossa, mas os russos têm tecnologia para explodir um míssil desse com laser? Tem. Mas a 5 km de distância, é muito pouco. Só que aí vocês que estão pensando isso, provavelmente se enganam, porque o míssil não precisa ser explodido só em filme americano. Ele não tem que ser explodido. Basta que o circuito dele seja queimado. Mas uma coisa interessante sobre tecnologia de mísseis hipersônicos é o seguinte. Numa velocidade hipersônica, a quebra da barreira do som é tão forte que forma-se uma temperatura de plasma na frente do míssil. Então, a temperatura do ar imediatamente na frente do míssil pode atingir 10 mil graus Celsius. Essa temperatura, o oxigênio da atmosfera é reduzido a plasma. E sendo reduzido a plasma, o plasma tem propriedades físicas muito interessantes. Essa propriedade física muito interessante significa que ele, ao invés de refletir a onda de radar, ele absorve. Então, fica muito difícil, para não dizer impossível, detectar um míssil hipersônico em velocidade hipersônica vindo na sua direção, porque os radares perdem a capacidade de detectá-lo. Então, isso cria, evidentemente, um problema, e um grande problema, na verdade, um grande problema para quem quer detectar um míssil hipersônico. Por radar, não tem como. De verdade, por radar não tem como. Mesmo os radares russos, e a Rússia tem ótimos sistemas de radares, mas mesmo os radares russos não tem como detectar um míssil hipersônico. É por isso que o R-37M, que é um míssil hipersônico ar-ar, derruba qualquer avião que ele tomar como alvo. Os pilotos atingidos por R-37M, os que sobreviveram, raríssimos, todos eles disseram o seguinte: não tive a menor chance em momento algum, porque quando eu vi, ele já estava o prazo de ejetar. Quer dizer, chegou, e assim os pilotos não sabiam de onde, como se fosse uma arma fantasma. Por que isso? Vamos explicar novamente? Como é? E aí nós estamos explicando o mais simples desses mísseis hipersônicos. Que é um ar-ar, só a Rússia tem mísseis hipersônicos ar-ar, R-37M. O R-37M, ele consegue fazer 400 km em 3 minutos. 400 km é o alcance operacional dele. Então, vamos supor que vem um avião americano qualquer, tanto faz, realmente não faz a mínima diferença. Então, vem um avião americano, sobe um avião russo. Não precisa nem ser uma potência tecnológica, como o Sukhoi Su-57, não. Você pode humilhar os Estados Unidos com o Sukhoi 22, um MiG-24, você não precisa de muita coisa mais que isso. E aí você lança um R-37M. Ele vai numa velocidade hipersônica. O ar na frente dele aquece a 10 mil graus Celsius e vira plasma. Ao virar plasma, o plasma impede a detecção por radar. Então o radar do avião só vai detectar ele pelo calor quando ele estiver tipo, a alguns segundos do impacto. A única forma de você detectar na prática o R-37M é pelo enorme calor que ele faz. Mas esse calor na forma de infravermelho só pode ser detectado muito próximo do avião. E como ele tem uma velocidade hipersônica, ou seja, faz vários quilômetros por segundo, o prazo que o alvo tem para fazer alguma coisa é mínimo. Quer dizer, a única coisa que pode ser feita é a ejeção. Porque fugir dele não tem como. Tentar despistar não tem como. É a ejeção. Você ejeta ou você morre. Só que, como eu disse, ele produz uma temperatura muito alta. Então, ele não pode ser detectado por radar convencional por conta do plasma na frente dele.
mas por cima, por satélite, ele pode ser detectado. Se e somente se os americanos tivessem essa tecnologia, coisa que eles não têm. Quem tem é só a Federação Russa. O satélite Neutron, que tem um sistema de localização por feixe de laser, consegue detectar. O sistema Kupol, que usa satélites Tundra, também consegue, usando o mesmo princípio. Ele tem um radar de laser tão poderoso que mesmo a 50 mil quilômetros da Terra, ele consegue localizar em qualquer ponto da superfície qualquer coisa que emita calor e seja maior do que uma galinha. O satélite Tundra consegue fazer isso. Porque ele absorve o calor, ele identifica o calor, através de pulso de laser. Só por analogia, mais ou menos o mesmo princípio daquelas antenas que não são físicas, né? A antena, na prática, é um feixe laser que capta a onda de rádio. O satélite da constelação Kupol faz a mesma coisa. Só que ele capta o infravermelho. Então, ele consegue ver o lançamento de qualquer projétil com massa superior a de uma galinha lançado de qualquer lugar desse planeta. Ele determina o local de lançamento, ou seja, o alvo que vai ter que ser eliminado, para que não sejam lançados mais mísseis. Ele determina a direção, o sentido, a velocidade, a altura e a altitude. Fazendo isso, ele cria meios para que o alvo seja abatido, usando os vários sistemas de abater mísseis que a Federação Russa tem. Então, veja bem, um míssil hipersônico, modo geral, não pode ser detectado por radar. Ele só pode ser detectado por satélite. Os americanos até têm satélite que detecta fonte de calor, só que não muito eficiente, é uma tecnologia meio ultrapassada. Então, quem consegue detectar esses lançamentos em tempo real e determinar a posição deles, segundo por segundo, é só a Rússia. Somente a Rússia. Somente a Rússia tem essa capacidade. Perfeito? E aí, como eu estava dizendo lá no começo, se a gente olha uma coisa do tipo o acordo entre a Arábia Saudita e o Irã, e a gente pensa, nossa, foi a habilidosa negociação que os chineses fizeram. Sim, de fato, não vamos tirar o mérito dos chineses, não. Mas não vamos também tirar o mérito dos russos. Foi a posse de tecnologias muito superiores por parte deles que deu as condições objetivas para que essa paz fosse negociada. Como assim? A partir do momento que o Irã tem armas hipersônicas, a situação para a Arábia Saudita fica muito difícil. É muito complicado ser o inimigo juramentado de um país que tem mísseis hipersônicos. Porque eles não podem ser detidos e eles provocam estragos monumentais que você não pode fazer nada para deter. E os Estados Unidos, que nem têm mísseis hipersônicos, eles não podem fazer nada contra mísseis hipersônicos. Eles não podem simplesmente ajudar os árabes. O que os Estados Unidos podem fazer para ajudar os sauditas? Se nem eles próprios têm as tecnologias que eles carecem, tanto para ataque quanto para defesa. Os árabes podem ser muitas coisas. Estou falando não só do povo, mas principalmente dos dirigentes. Mas burros eles não são. Quando eles perceberam que o jogo virou, e virou de maneira irreversível e irremediável, eles trataram de abandonar o parceiro inútil e trocar por um mais poderoso, né? Então, a substituição dos Estados Unidos pela China e principalmente pela Rússia no Oriente Médio foi uma consequência da superioridade tecnológica, mais do que da superioridade econômica. O que eu estou dizendo é que, não, parabéns para a China ter dinheiro para comprar o petróleo dos árabes. Palmas para ela. Eu respeito de verdade, não estou sendo irônico. Parabéns para a China. Todavia, o fator que permitiu, de fato, a aliança entre árabes e iranianos não foi a superioridade econômica chinesa, foi a superioridade tecnológica russa. Porque desde o acordo que instituiu o petrodólar em 1973, logo após o Yom Kippur, a guerra do Yom Kippur, os Estados Unidos tinham um acordo com os árabes, no sentido que os árabes forneceriam petróleo para os Estados Unidos e só venderiam petróleo para qualquer outro país do mundo em dólar,
em troca dos Estados Unidos garantirem a segurança dos ditadores árabes, dos ditadores do Golfo. Isso foi... A primeira quebra de confiança ocorreu durante a Revolução Iraniana, porque, na verdade, quem garantiu o ditador Shah Reza Pahlavi eram os Estados Unidos. Quando a Ayatollah, o Ayatollah Khomeini, conseguiu derrubar o Shah, ficou óbvio que os Estados Unidos não conseguiam proteger tão bem assim um ditador. Certo? Por isso o Irã foi feito inimigo. Porque o Irã demonstrou que o povo conseguiria derrubar um governante por mais aliado dos Estados Unidos que ele fosse. E esse era exatamente o caso do Shah Reza Pahlavi. Ok, mas os árabes perdoaram e mantiveram apoio incondicional aos Estados Unidos, fornecendo petróleo, estabelecendo petróleo em dólar e comprando armas caras e desnecessárias dos americanos. Quando tudo mudou? Bom, quando a Federação fez mísseis hipersônicos, já ficou claro que os Estados Unidos não conseguiriam defender os árabes contra os russos. E a primeira vez que isso ficou admiravelmente claro foi na Copa do Mundo da Rússia. Estava tendo, pouco tempo antes, houve alguns atentados terroristas em Moscou. O presidente Putin resolveu acabar com esses ataques. Ele foi pessoalmente em Jeddah, na Arábia Saudita, conversar com o rei da Arábia Saudita. Eles conversaram uns 40 minutos a 7 chaves. Mas o que se consta é que o Putin disse o seguinte para o rei da Arábia Saudita. Olha, senhor rei, vamos fazer um acordo aqui. Eu sei que vocês usaram tchetchenos, usaram tártaros da Crimeia, estão usando o demônio para promover atentado terrorista contra a Rússia. E agora nós vamos fazer uma COP e parece que é interesse de vocês e dos donos de vocês, os americanos, promover um atentado terrorista. Mas, só vou falar uma coisa. Qualquer atentado terrorista que acontecer na Rússia durante a Copa do Mundo vai ser respondido com uma bomba atômica em cima de Meca. Basicamente, o Putin, ao que tudo consta, ameaçou transformar Caaba em vidro vulcânico. Seja como for, ninguém sabe o que de fato eles conversaram, mas seja como for, depois disso nunca mais houve um atentado terrorista muçulmano no território da Rússia. Nunca mais. Então, assim como a grande vergonha fez os japoneses modernizarem a sua visão de mundo, esse episódio em que o Putin ameaça, supostamente, o rei da Arábia Saudita de maneira muito direta, e, na verdade, o rei da Arábia Saudita entendeu que nada podia ser feito, mostra também uma virada do ponto de vista da diplomacia árabe. Porque eles começam a perceber o seguinte, cara, esses russos têm uma tecnologia que ninguém tem. Isso é perigoso para nós. No entanto, eles ainda não haviam se convencido. Foi necessária a guerra da Síria para demonstrar o que a superioridade tecnológica era capaz de fazer. Na guerra da Síria, os russos entraram com cerca de 300 homens e ajudaram a Síria a virar completamente o campo de batalha. Eles usaram tecnologias até então desconhecidas para o Ocidente. Eles usaram a Síria como campo de teste. Certo? Foi a primeira vez que os sistemas mais modernos de radar, de satélite, de armas russas foi de fato utilizado. E aí, apenas 300 homens conseguiram, na prática, derrotar e destruir o Estado Islâmico. Em questão de meses. Coisa que os Estados Unidos, supostamente, estavam fazendo há mais de uma década. Os russos conseguiram resolver em meses. Então, isso colocou mais uma informação para a Arábia Saudita pensar. Ato contínuo, a China vai ampliando as exportações dos árabes. Todos os estados árabes. A China vai aumentando. Chega num determinado momento em que acontece o incidente que foi provocado na Embaixada da Arábia Saudita. Na embaixada não, no consulado. A embaixada fica em Ankara. No consulado da Arábia Saudita, em Istambul. Quando um jornalista muito crítico ao regime saudita, que estava protegido pelos Estados Unidos, isso é uma coisa que irritava o Bin Sultan profundamente.
o maior crítico da família real saudita era um sujeito que estava protegido pelo suposto aliado dos sauditas, dos Estados Unidos. Um dia, esse suposto aliado, que resolveu se casar, foi atrás, ele sabia que não podia entrar na Arábia Saudita. Mas você teve a infeliz ideia de ir na embaixada da Arábia Saudita, embaixada não, repito, consulado da Arábia Saudita em Istambul. Lá, os sauditas não perderam a oportunidade e o prenderam para averiguações. Durante esse processo, como eu explico, digamos que o problema que os árabes tinham com ele foi reduzido em partes, né? E, evidentemente, nunca mais foi visto com vida. Torturar, assassinar, esquartejar um inimigo é uma coisa bastante brutal, né? Uma coisa muito brutal. E os americanos reagiram com alguma indignação, que é normalmente esperado. Não que eles não tivessem feito coisa pior, né? Por exemplo, com Patrice Lumumba, do Quênia. Quênia não, da República Democrática do Congo. Sobrou só o dente de ouro dele, que além de ter feito tudo isso, ele foi jogado num tanque de ácido. Ok. O problema foi a reação histérica dos democratas. Em particular, do então senador Joe Biden, que cagou na cara dos árabes e falou todo tipo de merda sobre o Bin Sultan. Desde então, o Bin Sultan se torna um inimigo juramentado do Joe Biden. Então, veja só, as coisas estão acontecendo. Acontece, então, o Joe Biden, mesmo com uma certa senilidade, concorreu ao cargo de presidente dos Estados Unidos e vencer. Quando isso acontece, aí a Arábia Saudita tinha um inimigo juramentado no governo dos Estados Unidos da América. Qualquer outro governante saudita provavelmente ignoraria isso, passaria pano e fingiria que nada aconteceu. Mas Bin Sultan é um ser de outra cepa. Ele jurou ódio eterno ao Biden e não ia deixar de cumprir esse ódio só porque ele agora era presidente dos Estados Unidos. Fontes, boatos que circulam na blogosfera russa dão conta que os árabes, não só o reino da Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e também o reino do Kuwait e até Oman, patrocinaram um projeto de avião de exportação russo chamado Sukhoi Su-35, que era uma espécie de versão do Su-57, que evidentemente nunca vai sair da Rússia, para exportação, né? Então, a boca miúda da blogosfera russa especializada, eu não estou falando de site de fofoca, não. Estou falando que blogs do desenho especialistas no assunto. A notícia circulou até hoje, de que os árabes, de um modo geral, foram os que patrocinaram a construção do Su-35. Quer dizer, se isso de fato aconteceu muitos anos antes da guerra da Ucrânia, russos e árabes já estavam conversando. Russos e árabes já estavam conversando muito antes da Guerra do Golfo. Provavelmente, o que aconteceu? O lance na Síria é muito complicado, porque a Síria é majoritariamente xiita, e é xiita o Assad, portanto, aliado do Irã. E isso incomodava profundamente a Arábia Saudita. Certo? Profundamente. Eles tentaram derrubar o Assad, mas, evidentemente, após a intervenção russa, essa tentativa fracassou. Mas o Bin Sultan, apesar de ser um homem nervoso, ele não é burro. Ele entendeu o que estava acontecendo. Pois, gente, os russos com 300 homens derrotaram os meus lacaios do Estado Islâmico. Quer dizer, a ideologia do Estado Islâmico não é só sunita. É sunita, salafita e takfir. Certo? Ou seja, era patrocinada, evidentemente, diretamente pelo reino da Arábia Saudita, que também é um regime salafita.
eu não diria takfir, mas indiscutivelmente salafita. Então, o Bin Sultan entendeu a realidade de campo. Ele não é um homem histérico, como o Biden e os democratas. Não é um homem histérico. Você não pode falar que ele é um homem bom, mas, incrivelmente, ele sabe ser razoável. Então, provavelmente, ele pensou e falou, gente, não vai dar, não. Os Estados Unidos não são capazes de nos proteger contra isso aí. Não vai rolar. E ele viu que a Rússia e o Irã já estavam se aproximando. Rússia e Irã foram inimigos por muito tempo, porque, primeiro, o Shah Reza Pahlavi era aliado de primeira ordem dos Estados Unidos e, portanto, anti-russo até a alma. E o substituto do Shah Reza Pahlavi, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, também era inimigo da União Soviética, porque os soviéticos eram um regime ateu. Ruhollah Khomeini, algumas críticas podem ser feitas, era um homem muito brioso e um muçulmano sincero. Ele era um muçulmano sincero. Então, ele não conseguia estabelecer boas relações com a União Soviética, que era um regime ateu. Ok. O tempo passa, a União Soviética acaba, teve aquele período horroroso, né, do Gorbachev e, em seguida, do Boris Yeltsin, que quase destrói a Rússia, mas Putin assume o poder. O primeiro ato de Putin como governante, o primeiro desafio foi enfrentar uma rebelião sunita na Chechênia. A guerra civil na Chechênia, patrocinada, adivinha por quê? Pela Arábia Saudita, estava ameaçando separar o território russo, fazer com a Rússia o que havia sido feito com a União Soviética. Porque se a Chechênia conseguisse a independência, muito provavelmente o Daguestão também tentaria. E se a Chechênia e o Daguestão conseguissem a independência, nada poderia garantir que outras províncias da Rússia também tentassem. Então, o primeiro grande desafio do Vladimir Putin, a primeira guerra da Chechênia, foi perdida para os russos. Porque Boris Yeltsin era de incompetência fora do normal. O homem não era só um bêbado, alcoólatra e imbecil, traidor miserável. Não, ele era profundamente incompetente. Então, os russos perderam a primeira guerra da Chechênia. Mas a segunda guerra do Cáucaso, a segunda guerra da Chechênia, eles venceram. Eles venceram porque Putin usou uma estratégia muito ousada. Ele chama Kadyrov pai, de inimigo, passar a ser amigo dele. Então, assim, o que vocês querem? Nós queremos praticar a nossa fé e blá, 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 e não sei o quê, queremos progresso para a nossa gente. Blá, blá. A Rússia garante isso para vocês. Olha os aliados dos americanos e não sei o quê, não sei o quê. Eu sei que o Putin conseguiu conversar com o Kadyrov pai, e o Kadyrov pai, de inimigo juramentado, passou a ser aliado dos russos. Aí foi nesse processo, inclusive, que salafitas revoltados assassinaram ele, e o Kadyrov filho se tornou o líder da Chechênia. Certo? O fato é que o Putin convenceu os muçulmanos da Rússia que era muito melhor com eles do que com os americanos. E os muçulmanos russos, e os chechenos em particular, se tornaram aliados muito leais do Putin. E têm sido aliados formidáveis. Foram basicamente eles que conquistaram na unha a Mariupol. Foi de longe a batalha mais difícil que a Federação Russa enfrentou desde o seu ressurgimento como país no mundo. Então, os chechenos se tornaram russos sinceros e aliados sinceros e imprescindíveis do presidente Putin. E o Kadyrov é sunita. As coisas no mundo muçulmano, você tem que lembrar que nós estamos falando de povos. Os Estados Unidos existem enquanto país independente há 140 anos, né? Mas a declaração de independência foi em 1776. Gente, declarar independência não significa nada. Conquistar a independência é o que importa. Eles conquistaram a independência em 1783. Portanto, há 240 anos. Os chechenos, os circassianos, os jacques, os lãs, os habitantes, do modo geral, do Daguestão, existem há milênios. Esses povos muçulmanos são conhecidos. A civilização iraniana é a única no mundo mais antiga do que a chinesa, contínua. O Egito não é uma civilização contínua. Eles deixaram de falar o copta no século II. Mas o Irã é uma civilização contínua 500 anos mais antiga do que a chinesa.
Então, o único país no mundo mais antigo que a China é exatamente o Irã. São povos muito antigos e que já eram importantes antes do surgimento do islamismo ou da conversão ao islamismo. Então, os laços que esses povos estabelecem entre si são laços milenares, ou pelo menos seculares. Evidentemente, a amizade entre o Kadyrov e o Putin, tanto o Kadyrov pai quanto o Kadyrov filho, uma amizade baseada em honra e lealdade, foi uma coisa que não passou desapercebido para o Bin Sultan. O Bin Sultan começa a pensar no tipo de relacionamento que os Estados Unidos tinham com a Arábia Saudita, que em última instância era baseado em desprezo, traição, mentira, e o tipo de relacionamento que o Putin tinha com o Kadyrov. Falou, o que eu quero para mim? Eu quero realmente seguir meu pai, meu avô, e ser lacaio dos americanos? O Bin Sultan chegou à conclusão que não. E, provavelmente, logo após a Guerra da Síria, quanto já junta essa espécie de aproximação ideológica com a questão prática de que os russos se mostraram imbatíveis, foi muito provavelmente nessa época que emissários de ambos os lados começaram a trocar ideias. E provavelmente foi nesse contexto que o projeto do Sukhoi Su-35 foi acordado entre árabes e russos. Certo? Foi acordado entre árabes e russos. E o projeto, evidentemente, deu resultados. Tanto que o Su-35 foi construído. Ele é uma realidade, não é só um projeto. Inclusive, o primeiro país a comprar o Su-35 deveria ter sido o Egito. Mas veja só o que acontece. O que isso provavelmente ajudou ainda mais o Bin Sultan dentro das suas convicções. O Egito fez uma proposta de compra de um bom número, acho que 20 ou 30 Sukhoi Su-35. Só que na hora de finalizar mesmo o negócio, de realizar o pagamento, a diplomacia dos Estados Unidos entrou de voadora e fez o Egito cancelar essa compra. O que é humilhante, né? Vergonhoso. Porque no mundo árabe, se você aperta, no mundo islâmico, no mundo eurasiático, se você aperta a mão de um russo, se você aperta a mão de um árabe, de um turco, do iraniano, do chinês, do japonês que seja, se você apertou a mão dele, o negócio está feito. Eu já fiz negócio com esse povo. Eu já tive, como é que eles chamam, gente? Bazar. Eu já tive no maior bazar da Ásia Central, que fica em Bishkek. Tive no maior bazar da Ásia Central. Se você aperta a mão, o negócio está fechado. Então, o presidente Sisi, né, do Egito, apertou a mão do Putin. E mesmo assim o negócio foi desfeito. Roeu a corda. Para os árabes, isso é uma vergonha de proporções épicas. E os Estados Unidos fizeram o Egito passar essa vergonha. O que teve um resultado muito interessante. Por um lado, quem acabou ficando com todos esses Sukhoi, que é uma arma extraordinária, foi o Irã. E por outro, bom, a vergonha ficou com o Egito. Vocês estão percebendo? Aí você já tem o Bin Sultan que está olhando isso tudo. Ele está de olho nisso tudo. Ele viu os Estados Unidos fazendo o Sisi passar uma vergonha descomunal, ao mesmo tempo que viu o maior inimigo colocando a mão em 20 Sukhoi Su-35. Como é que? Né? Que caralho é essa, gente? Não tem, realmente, você já junta isso tudo. O desprezo, o desrespeito com que os americanos, de um modo geral, vêm tratando os árabes e os muçulmanos desde sempre, com o ódio que eles já tinham pela figura do Biden, por conta do incidente que envolveu o jornalista lá, né? Que sobe, se não me engano, não deu. Bom, se você junta tudo isso, não demorou muito para o Bin Sultan chutar o pau da barraca e mandar aos Estados Unidos as favas. Né? Diante disso, a situação para a Rússia não podia ser melhor. Então, assim, sauditas, olha a nossa tecnologia, olha nossos mísseis, nossos radares, nossos satélites, nossos tanques. Você realmente quer comprar esses trambolhos caros e inúteis? Olha a surra que a gente está dando nessas armas do Ocidente na Ucrânia. Surra. Que não tem uma descrição melhor.
foi surra. A Federação Russa está usando a Ucrânia para desnazificar a OTAN, desarmar a OTAN, desnazificar a Ucrânia. Certo? Enquanto desarma a OTAN. Porque primeiro a Ucrânia, depois a OTAN começou a mandar todo tipo de arma, todo tipo de soldado, todo tipo de coisa para o campo de batalha. E a Rússia só pulverizando. Enquanto fazia isso, se vocês repararem a escalada do conflito desse fins de fevereiro do ano passado, vocês vão ver que a cada mês, a cada período, a Rússia mandando armas de maior tecnologia. Começou a fazer isso com munição, com mísseis, com caças, drones. A máquina militar russa se mostrou extremamente superior à da OTAN. Extremamente superior. E isso, evidentemente, não passou despercebido nos olhos dos árabes, que estavam vendo o Irã ser aliado desse país que estava vencendo. Como eu disse, o Ben Sultan, com todos os defeitos que ele tem, e pelo amor de Deus, Ben Sultan, não estou te criticando, não, tá? O Ben Sultan, caso, provavelmente você está vendo isso, né? Alguém seu está vendo ou vai ver. O Ben Sultan, evidentemente, como um homem razoável, chegou à conclusão evidente que os Estados Unidos era passado. Então foi esse o pano de fundo pelo qual a China costurou o acordo entre Irã e Arábia Saudita. É impossível e também muito desonesto negar o papel que a superioridade tecnológica bélica da Federação Russa exerceu para que as condições necessárias para um acordo de paz fossem estabelecidas. O dinheiro chinês importou, evidentemente, a capacidade de construção de infraestrutura da China, obviamente, importou. Mas as condições só puderam ser alcançadas porque a tecnologia russa, extremamente, eu estou usando extremamente, não é só superior, é extremamente superior, triunfou sobre quaisquer dúvidas que os árabes pudessem ter sobre como vai ser o mundo futuro. Perfeito? Por isso, os árabes foram previamente convencidos pelos russos a fazer a paz com os iranianos. Era muito melhor do que deixar o Irã também se afastar anos-luz de tecnologia em relação a eles. Torna o seu maior inimigo seu amigo. E aí você não vai ter mais problemas. Só que aí o Arábia Saudita teve que escolher outro inimigo, claro. E esse outro inimigo surgiu naturalmente. A entidade sionista. Um inimigo bem menos formidável que o Irã. Porque a entidade sionista é um país de 17 mil quilômetros quadrados. Por mais que eles se achem a pica das galáxias do Oriente Médio, nunca vão deixar de ser um país de 17 mil quilômetros quadrados que podem ser alcançados por armas hipersônicas. Ah, tem bomba atômica, sim. Mas eles não ousariam lançar uma bomba atômica contra um aliado da Federação Russa, ainda mais se esse aliado da Federação Russa tivesse acesso ao mesmo sistema de radar de satélite que a Federação Russa tem. Então, se a entidade sionista resolveu lançar um míssil atômico, um míssil nuclear, contra a República Islâmica, considerando a grande distância entre esses dois países, muito provavelmente a República Islâmica iria localizar, com tecnologia russa, mas que seja, iria localizar esse míssil e provavelmente conseguiria derrubá-lo sem muitos problemas. Porque o Estado de Israel, como os Estados Unidos, também não tem mísseis hipersônicos. Não adianta você ter uma bomba atômica ou bomba de hidrogênio, como dizem que Israel tem, se você não tem um míssil para levar até o alvo. Você não tem um avião com velocidade e capacidade suficiente para entregar no alvo. Perfeito? É inútil você ter essas armas. Se você não pode levar elas, você tem um inimigo. E, evidentemente, o Irã sabe disso. Por outro lado, o Irã tem uma arma contra a qual a entidade sionista não pode fazer nada. Que é um míssil hipersônico de fabricação própria, além de um guarda-chuva de proteção e informação representado por satélites russos e sistema de radar fornecido pelos russos. Isso criou, evidentemente, uma situação completamente nova, uma dinâmica completamente nova no Oriente Médio. E isso também influenciou, óbvio que influenciou, os acontecimentos recentes do Estado de Israel. Perfeito?
se está tendo todo aquele furdunço que, inclusive, obrigou o Netanyahu a recuar, foi porque condições objetivas, nesse ponto, eu repito, eu sou marxista. Nesse ponto, eu sou marxista. Eu gosto do método. Tá, aconteceu um fato, mas quais são as circunstâncias? Qual é a conjuntura? A conjuntura é da superioridade tecnológica iraniana e, evidentemente, russa sobre as tecnologias israelenses e americanas. Elas propiciaram o desenvolvimento de uma situação que, na prática, acabou conduzindo a profundas mudanças. Profundas mudanças. Gente, é necessário que haja condições objetivas para que a realidade seja mudada. A realidade não vai ser mudada só porque as pessoas se tornam conscientes. Isso não acontece, só em conta da carochinha. A realidade muda porque condições objetivas mudam. Neste caso, a minha tese é que, repito, a enorme superioridade tecnológica russa foi a que possibilitou toda a mudança, não só, estamos falando do Oriente Médio, mas na Ásia inteira e no mundo inteiro. A partir do momento que a Federação Russa alcançou a supremacia tecnológica, não havia muito que os Estados Unidos pudessem fazer. Porque o modus operandi dos Estados Unidos é basicamente ameaçar os seus inimigos, levar porta-avião e impor a democracia. Só que isso só é possível contra países tecnologicamente inferiores. É impossível contra países tecnologicamente no mesmo nível e mais impossível ainda, essa expressão não faz sentido, né? Nada é mais impossível do que o impossível. Mas é uma figura de retórica. E mais impossível ainda contra um país que é superior tecnologicamente. Evidentemente, o que eu estou dizendo aqui é que o Bin Sultan não é burro. Ele não é burro. Ele entendeu o que estava acontecendo. Ele viu com os próprios olhos, ele teve a condição de experimentar a superioridade tecnológica russa na Síria. E a partir desse entendimento, dessa visão e dessas experiências, ele tomou as decisões que tomou. Então, se você falar, a China costurou um acordo entre a Arábia Saudita e Irã, sim, isso é verdade. Claro que isso é verdade, é óbvio que isso é verdade. Mas isso é a ponta do iceberg. O fundo, a base do iceberg, é a superioridade tecnológica russa permitiu isso. Sem essa superioridade tecnológica, não havia a mínima condição objetiva de fazer esse acordo. Por isso, discutir tecnologia é tão importante. Esse é o motivo pelo qual, sempre que eu posto, eu estou lançando um vídeo sobre tecnologia. Porque a tecnologia realmente importa. E aí, gente, eu quero fazer uma observação. Qual foi a última grande tecnologia que os Estados Unidos efetivamente desenvolveram? Aí você tem essa coisa, a supremacia quântica. Gente, fala o que for. A China, por enquanto, tem a supremacia quântica. Mas isso não significa muita coisa. Porque o que ela tem? 10 qubits. Você precisa muito mais que isso para ter um sistema operacional que rode quanticamente. Não adianta você ter bits quânticos. Parabéns. Se você não tem um programa quântico. O sistema quântico, você não tem um equivalente ao Linux quântico. Não existe, está muito longe de existir. Porque é necessário um volume de processamento de informação muito maior do que o que existe hoje. Perfeito? Muito maior. Vai levar o quê? 5 anos, 10 anos para transformar, para criar a capacidade de criar um programa quântico. Que é isso que importa. Enquanto não existe, é só uma curiosidade. E é uma curiosidade relativa à tecnologia que foi desenvolvida pelos ingleses, depois copiada pelos americanos, que é a tecnologia de computação. Na verdade, quem primeiro criou foi o russo, né? Os russos. Poxa, na real, as tecnologias que os americanos têm hoje são reciclagem de tecnologias dos anos 50, 60. Qual a internet? Anos 40, que começou a ser desenvolvido, os primeiros rudimentos. Certo? É tudo tecnologia dos anos 40, 60, gente. Qual nova tecnologia os americanos trouxeram à baila? Nenhuma. Nenhuma. É só reciclar a tecnologia antiga. Mas e os russos? Gente, eu venho fazendo textos, lives, explicações
há meses sobre a tecnologia russa de laser. Como os lasers levaram à litografia de semicondutores, como os lasers propiciaram os motores a plasma. O que é um motor a plasma? O motor a plasma, gente, é uma arma que um estudante um motor, não é uma arma. Ele é usado uma arma, mas ele é um motorzinho que um estudante de uma boa universidade brasileira consegue fazer. Em teoria. Você pode fazer um motorzinho a plasma. Agora, deixar ele operacional, aí vem uma distância de anos-luz. Isso só os russos conseguem. O que vocês acham que movimenta os mísseis hipersônicos russos? Adivinha? Motores a plasma. Qual que é o problema do motor a plasma? Se ele é... Para você fazer um protótipo, como eu disse, um estudante de uma boa universidade brasileira conseguiria fazer um protótipo. Mas qual que é o problema dele? O problema dele é que você fazer um protótipo em terra é muito fácil. Fácil, de fato. Agora, faz um que caiba num míssil. Aí você tem um problema imenso nas mãos. Porque a ideia por trás do motor a plasma é um feixe de laser que consiga transformar um gás nobre em movimento. Esse é que é o problema. Na verdade, só existe uma máquina feita pelo homem que consegue fazer isso. É um reator de fusão nuclear a pulso, usando sistema óptico quântico. E adivinha qual que é o único país do planeta que consegue fazer um reator de fusão nuclear a pulso usando sistemas óptico quânticos? Exato, a Federação Russa. Ela faz isso produzindo energia a partir do Netúnio 247 e usa sistemas ópticos quânticos em átomos de xenônio. Você pode fazer isso no laboratório interno. A Unicamp conseguiria. A UFMG conseguiria. Mas é uma máquina do tamanho de uma casa. Os russos fazem ela caber numa coisa um pouco maior que uma caixa de sapato. Isso é o diferencial. É isso que explica a maior parte das tecnologias russas. A capacidade de produzir lasers extremamente poderosos é uma conquista da engenharia e da física difícil até de conceber. Mas existe outra coisa ainda mais difícil. A capacidade de fazer com que esses sistemas ópticos sejam extremamente precisos exige uma matemática fora do normal. E essa matemática não pode ser produzida por inteligência artificial. Veja bem, o Ocidente, os Estados Unidos, estão todos empolgados com o chat GPT. Esse é o nome, né? Chat GPT. Programa de inteligência artificial que forja textos, imagens e tudo mais. Parabéns para o Ocidente. Com certeza vão conseguir manipular muita eleição usando isso. Só que modular a palavra é fácil. Trabalhar com número, o computador não consegue. Não existe um chat GPT da álgebra, do cálculo diferencial integral. Isso é feito por seres humanos. Isso é feito por seres humanos. E adivinha onde estão a maior parte dos seres humanos no planeta capazes de fazer isso? Isso na Federação Russa. Os outros três lugares onde eles existem em grande quantidade são a Coreia do Norte, a China e a Índia. E depois o Irã, que foi o país que, inclusive, inventou a álgebra, né? Vocês perceberam que as 5 maiores potências mundiais da matemática estão do lado de lá? Rússia, alguns anos-luz abaixo, Coreia do Norte, China, Índia e Irã. É lindo desenvolver mestrado em Harvard, altos cursos em Yale, Princeton, Cambridge, Oxford, Chicago, Stanford. Parabéns. Mas essa merda não serve para nada no mundo real. O que faz diferença é matemática e ciência básica de ponta. É isso que faz diferença. Não é curso de direito, não é curso de administração, não é curso de economia. É matemática, física, química e engenharia. O Brasil é essa bosta, porque forma 500 mil advogados,
e 33 mil engenheiros. A Rússia forma 450 mil engenheiros e 8 mil advogados. Você sabe o que vale um MBA no mundo real? O mesmo que o gato enterra na caixa de areia. Mesma coisa, mesma nossa. Literalmente. Não é o que faz uma diferença. A superioridade tecnológica se assenta sobre a superioridade da científica, que, por sua vez, se assenta sobre a superioridade do sistema educacional. O que você tem nas escolas dos Estados Unidos? Tiroteio? Pump It Up Kids? Compara com a escola chinesa, com a escola russa, com a escola norte-coreana, com a escola iraniana. Aí vocês vão entender. Fica fácil de ser entendido. Perfeito? Então, gente, pelo amor de Deus, não estou desfazendo o que a China fez, chamando iranianos e sauditas para negociar, não, de forma nenhuma. Todo mundo sabe do meu respeito pela República Popular da China. Está óbvio no meu Twitter. Inclusive a minha admiração. Só que as pessoas não se inscrevem nesse canal para saber o que eu gosto. Certo? Saber o que eu gosto. Peraí, deixa eu até ver um negócio aqui para vocês. Só para... Eu sempre quis um headset. Eu tinha um no comecinho do blog, comecinho aqui do nosso canal. Se vocês olharem os primeiros vídeos, vocês vão ver que eu tinha um headset bem tadinho, um microfone quebrado, bem fraquinho. Certo? E eu gostava dele, sabe por quê? Porque ele me permite ouvir música enquanto eu estou falando. Eu já comentei que eu tenho um pequeno problema com ansiedade. E, incrivelmente, ouvir música me permite ficar menos ansioso. E eu consigo falar com clareza, sabe? Construir um raciocínio e uma explicação mais fácil. Os que foram meus alunos devem se lembrar que, não raramente, eu usava música em sala de aula. Eu explicava e associava cada explicação com música, inclusive ajuda a lembrar. Eu nunca gostei de passar informação que as pessoas apenas decorassem. Eu tenho que associar. Eu sempre gostei de música. Agora, no momento que eu estou ouvindo... Peraí, só vou passar para vocês. Michael Jackson, né? Michael Jackson. Heal the World. Make a better place. Heal the world. A better place. For you and for me and in the human race. Viu? Eu não tenho afinação. Não tem ritmo. Mas eu gosto. Certo? Por que eu estou falando isso? Vou até diminuir aqui. Por que eu estou falando isso? Porque, para a gente entender as coisas, a gente, de fato, tem que ser capaz de entender o que está em volta das coisas. Certo? E por que eu falo isso? Nós estamos num mundo que está passando por profundas mudanças. E muitos vídeos, ontem mesmo eu praticamente falei só disso. A gente explicou as profundas mudanças econômicas. A gente sempre está falando que os Estados Unidos estão presos entre a armadilha da dívida e a armadilha da inflação. E que eles não têm a menor condição de sair de nenhuma das duas armadilhas. E eles vão ser destruídos por isso. E essas duas armadilhas foram eles que montaram. Mas se eu, no caso, falo só sobre isso, a impressão é que os Estados Unidos vão cair apenas porque eles cometeram erros. Eu vou estar tirando o mérito de quem teve mérito. E é sobre isso que eu estou falando aqui, sobre mérito. Se os Estados Unidos fizeram merda no sistema financeiro deles,
e por isso eles vão se estrepar, ora, isso é uma coisa. Mas o fato dos Estados Unidos caírem não quer dizer que a Rússia venceria. É o mesmo tipo de crença equivocada que aconteceu quando a União Soviética acabou. O imbecil do Fukuyama falou, é o fim da história, acabou a história. Porque a União Soviética deixou de existir. Por quê? Porque ele cometeu a estupidez de achar que pela União Soviética ter deixado de existir, os Estados Unidos triunfaram. Eles chegaram, inclusive, a dizer a estupidez de que o socialismo tinha acabado, como se a China não existisse. Foi um erro de proporções épicas. E o que eu estou dizendo aqui é isso. Ora, é claro que os Estados Unidos amarraram os próprios cadastros. E, vão tropeçar por causa disso. Mas o fato dos Estados Unidos estarem a poucos passos do precipício não quer dizer automaticamente que China e Rússia vão vencer. Só que eles vão vencer. E não é porque os Estados Unidos vão cair. É porque ambos esses países tiveram mérito. A China no seu modelo econômico e a Federação Russa no seu modelo tecnológico. Por isso, gente, que eu gosto de paixão de um artigo que o Martionov escreveu sobre a Marinha Chinesa. Em que ele fala, cara, a Marinha Chinesa, boa, mas ela não tem a menor chance contra a Marinha dos Estados Unidos sem um apoio russo. Ele deixa claro, você vê a imprensa ocidental inteira repetindo merda, falar, o Xi Jinping foi na Rússia para ajudar os russos, para fornecer tecnologia aos russos. Eu vi gente boa falando essa bosta. O famoso major-general português, pica das galáxias da União Europeia, falou essa merda. A China vai ajudar a Rússia com tecnologia. Eu falei, gente, em que mundo esse senhor vive? Se isso fosse verdade, era a Rússia, era o Putin que ia pedir pinique em Beijing. Se foi o Xi Jinping que foi até Moscou, é óbvio que quem tinha a oferecer era a Rússia. E o que a Rússia tinha a oferecer? Tem a oferecer tecnologia superior. O que a gente fala de armas? A quantidade não importa mais. A Ucrânia está aprendendo isso da pior maneira possível. A tecnologia importa. Por isso, Xi Jinping foi a Moscou. E não o contrário. Xi foi atrás, e o Martionov explica isso muito bem, Xi foi atrás de quê? De tecnologia. De armas que possibilitassem aos chineses superar a inferioridade que eles tinham em relação aos americanos. É óbvio que o Putin disse assim, não, claro, a gente ajuda. Inclusive, a Rússia deixou claro que venderia algumas dessas tecnologias para países amigos. É claro que ela nunca vende o pulo do gato. Ela vende 90%. Sempre ela faz isso. Mas isso basta. E o apoio russo basta. Teve alguém no canal que fez uma pergunta que eu achei muito inteligente. O Brasil não deveria fazer o sistema GPS? Gente, a gente tem que ser honesto aqui. Vamos continuar nossa discussão tecnológica, mas vamos colocar ela no outro nível. O Brasil é um país atualmente que tem o Centrão comandando o Legislativo na figura de um canalha, que é o Arthur Lira. O Brasil é refém do sistema judiciário corrupto e ineficiente. No Ministério Público, se está ainda pior. O Lula tem 77 anos. Roberto Campos Neto, aquele miserável, em vez de estar preso, está chantageando o governo federal e tem meios para isso. Nesse momento da história, o Brasil tem condição de pensar no seu próprio sistema de posicionamento global? Não tem. O melhor que a gente faz, nem que seja na forma do emissário, é mandar alguém para Moscou. Falar, cara, nos ajude. O que a Dilma deveria ter feito quando foi alertada pelo Putin e pelo Erdogan. Que o Michel Temer estava tentando dar um golpe nela. Só que a Dilma, eu amo a Dilma, gente, por favor, não pensem mal. A Dilma foi teimosa. E isso custou a democracia brasileira. O direito dos trabalhadores. Toda a merda que aconteceu foi porque a Dilma não quis ouvir o Putin e o Erdogan. Mas o que ela podia fazer?
era para pedir ajuda. Eu tenho certeza que o que aconteceu com o Teori Savassi poderia acontecer com muita gente que estava contra ela. Os justos têm meios para resolver esse tipo de problema. Conversar com o Patrushev. Patrushev, me ajuda aqui. Só isso. Tenho certeza absoluta que o Patrushev resolveria o problema da Dilma. Só que ela foi teimosa. Pelo jeito ela aprendeu. Pelo jeito ela aprendeu. Que Deus, clemente e misericordioso, a proteja e abençoe. Ela aprendeu. E se ela aprendeu, alguma coisa me diz que o Lula também deve saber de alguma coisa que a gente não sabe. Nós estamos aqui, gente, na nossa situação atual. Nós temos o Lira, Roberto Campos Neto, a Globo, a mídia brasileira, os latifundiários, o Bozo, o Marreco de Maringá, os crentes, todos esses operando contra o nosso povo e o nosso país. Nessa circunstância, não dá para a gente pensar em ter um sistema de GPS. Porque lembra que eu estava discutindo que tecnologia é uma questão objetiva? Um país em que professores são mortos por moleques de 13 anos e a desgraça do governo estadual nem sequer decreta luta oficial, uma desgraça dessa tem como pensar em desenvolver seu próprio sistema de constelação de satélite para posicionamento? Por favor, por favor. Melhor que a gente pode fazer, por baixo dos panos, ali, na encolha, conversar com os russos sobre maneiras de substituir o GPS pelo GLONASS. Não se, quando isso for necessário. Isso a gente pode fazer. E das tecnologias emergentes, eu gosto da ideia do submarino nuclear. A vantagem militar russa está muito alicerçada em submarinos. Submarinos é cortíssimo. Mas se a gente tivesse que gastar nossos próprios recursos humanos e materiais numa única tecnologia, essa tecnologia seria de mísseis hipersônicos. É isso que faz a diferença, de fato. Mísseis hipersônicos. Essa é a tecnologia no qual o Brasil tem que focar tudo o que é capaz. Em termos de pessoal, mão de obra, tecnologia, recursos e dinheiro. Mísseis hipersônicos. Nem que a gente tenha que comer grama, capim. O Brasil tem que desenvolver essa tecnologia. A qualquer preço. Isso vai tornar o nosso exército inútil e a gente economizaria bilhões, além de se livrar de golpistas, porque poderia substituir as Forças Armadas por força de autodefesa baseada em tecnologia de ponta. Gente, se a gente tivesse uma coisa, não diga igual o Circon, não. O Circon está além de qualquer país do mundo. Mas que nem uma Vanguard, que pode ser usado como bomba cinética, nenhum país do mundo nos ameaçaria mais. Nenhum país do mundo nos ameaçaria mais. E a gente poderia falar, o exército foi bom enquanto durou, mas foda-se, vão caçar trabalho, bando de vagabundo. Isso sim faria diferença. Então, claro, seria ideal que a gente tivesse uma coisa parecida com o sistema GPS, com o GLONASS. Só que no momento, a gente tem que ser franco, a gente tem que ser honesto, como eu disse. Ninguém vem aqui, nesse humilde canal, ouvir eu falar sobre que música eu estou ouvindo, sobre o que eu gosto. Isso não importa. Sabe, o serviço que eu tento prestar aqui é de informação. E a informação tem que ser baseada na verdade, tem que ser baseada em fatos. Porque senão estão enganando vocês, igual hoje no mundo militar fica enganando esse coitado. Os mocó que ficam levando aquilo a sério. Certo? Então, a minha análise não é isenta. Ela não é isenta. Eu tenho um lado. Esse lado é claro. Mas ela é honesta. Ela é muito honesta. Ela é muito honesta. Quando eu não posso citar fontes, eu falo, gente, não posso porque só existe em site russo. E não vai ser eu que vai trazer isso para o mundo. Quando eles chegar, quando eles verem que é a hora, eles vão e mostram. Tudo sempre faz isso. Então, quando eles acharem que deve, eles mostram. Não vai ser eu que vou estragar, né, a surpresa, a estratégia de um país que é aliado.
Mas a não ser que a fonte só exista na Rússia, por exemplo, os negócios que eu fiz sobre satélite, tem muitos vídeos sobre satélite, sobre radar, sobre mísseis, sobre armas nucleares. Eu sempre cito a fonte. Sempre coloco a fonte no canal. Todas as lives minhas que são necessárias fontes, as fontes estão aqui no nosso canal do Telegram. Certo? Sempre coloco. Exatamente pelo respeito que eu devo a todo mundo que está me ouvindo. Todo mundo que está me vendo. Eu nem sou bonito, eu expondo a minha cara. Certo? Então eu não sei que ninguém está aqui porque eu sou um fofo. Né? Pelo respeito que eu devoto a cada um. Logo, o ponto aqui é: prestem atenção se vocês querem realmente entender o que anda acontecendo no mundo. Prestem atenção na tecnologia. É ela que faz a diferença. É ela que faz toda a diferença. Todas as mudanças geopolíticas que estão acontecendo no mundo, que podem ser vistas no mundo, estão alicerçadas na infraestrutura, eu estou falando isso no sentido marxista, construído pela superioridade, pela supremacia, adoro essa palavra, supremacia tecnológica da Federação Russa, que usa ciência de alto nível e matemática de um nível ainda mais alto. O mundo moderno não vai ser construído por economistas, administradores de empresas e advogados. Está sendo construído por cientistas e engenheiros. O novo mundo é assim. Então, se vocês tiverem oportunidade, esqueça as universidades americanas. Vão para a Rússia. Vão para a Rússia. É de lá que o mundo que está se desenhando e o mundo que está sendo erguido vai ser ditado. Para a sorte do planeta. Para ser honesto com vocês. Correto? Então, gente, basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer a cada uma das pessoas que me ouviram, que vieram. Deixa eu ver se tem algum comentário, né? Porque o bom de fazer isso aqui no Telegram é que eu posso sempre verificar se tem algum. Rússia e BRICS podem fazer um grande acordo em setembro. Especialistas acreditam que os BRICS anunciarão a entrada da Arábia Saudita. Meu Deus, é o que eu disse. Isso faz uma diferença enorme. Gente, qualquer coisa que mostre o mundo caminhando na direção da desdolarização, a desdolarização é ótimo para nós. Certo? É ótimo para nós. Vamos lá aqui. O Zé aqui é umas imagens que eu postei no Twitter, que pode ser de 2022. Pode ser, realmente. Mas aqui alguém deixou duas questões. Primeiro, tem pós-democracia do Biden. Cara, esse pós-democracia do Biden é aquilo que a gente comentou, acho que antes de ontem. O Larry Johnson e o Marciano falou sobre isso, né? Vale que o gato coloca na caixa de areia. É desimportante. Vai falar as bobagens que se espera, né? Porque tem época eleitoral, e só isso. A amiga da Rússia está preocupada com a quantidade de munição e armas que a OTAN planeja entregar para os países vizinhos. Deve nos preocupar? Não. Vai acontecer com essas armas o mesmo que aconteceu com todas as armas, vão ser destruídas. Vai acontecer com essa munição mesmo que aconteceu com toda a munição que a OTAN mandou. Não vai nem chegar onde ela é necessária. É uma questão de logística. Inclusive, amanhã eu quero fazer um vídeo sobre isso. Essa questão merece uma análise mais profunda. Mas, a priori, não me preocuparia por um segundo. Certo? Não me preocuparia, definitivamente. Então, essa muito obrigado, Moisés. Isso, inclusive, eu te citei aqui. Então, assim, gente, eu vou... É cedo ainda, 8h09, mas eu ainda tenho que salvar o vídeo. Eu não tenho software para editar, então tem que ir do jeito que está. Tem que salvar, tem que baixar, salvar e upar. E aí depois o YouTube ainda toma mais meia hora para revisar. Mas é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. E amanhã acho que nós vamos comentar sobre essa questão colocada no canal, sobre o envio de armas e munição para os Ucres. Mas basicamente eu já adianto a tese, não vai mudar nada, só vão passar ainda mais vergonha. Ok?
Tenham uma ótima noite e até a próxima. Espero que não aconteça nada extraordinário. A gente tem que fazer uma live de emergência. Certo? Eu prefiro falar sobre esses tópicos mais genéricos do que necessariamente sobre tragédia, acontecimento tenso, porque isso realmente deixa tenso mesmo. Tá certo? Obrigado a todo mundo, gente. Até mais.